Olá galera, professor George falando, tudo bem? Na aula de hoje vamos trabalhar a chamada teoria do cisalhamento puro. Então nesta teoria nós vamos analisar as deformações do cisalhamento, como funciona, no cisalhamento onde é encontrado a tensão normal e a tensão de cisalhamento, o tal, as pressões de contato, sigma D, e a outra pressão de contato, que é o chamado esmagamento, como funciona a distribuição segundo a norma da BNT NB14 e a pressão admissível e a pressão média de contato segundo a própria BNT e para o aço para a BNT 1020, tá? Muito bem. Então, para começar, que o texto diz aí? Nós sabemos que as forças axiais provocam tensões, ok? Normais nos elementos de estrutura, como nós já sabemos. Isso pode ocorrer também em forças atuantes nos elementos que estejam inclinados em relação à seção transversal, né? Tipo isso aqui. Então, neste caso, as forças podem ser decompostas em paralelas e perpendiculares referente ao plano de corte, ok? Então, referente à normal, que é a que está aqui, beleza? A seção vai provocar uma tensão normal, a sigma, que está aqui, tá vendo? Que é a tensão justamente aplicada aqui, ou aqui na seção de contato paralelo. E na componente vertical, né, irá provocar justamente esse cisalhamento, beleza? Vertical V. Então, na normal N, a seção transversal, tensão normal. E na componente vertical, né, o cisalhamento. Na componente vertical V, a gente diz, é em relação aos planos, né, no contato, nas forças, essa tensão de cisalhamento tal que vai puxar para um lado e para o outro em relação ao plano axial, né, que seria esse daqui. Bem, então, as tensões normais resultam em esforços perpendiculares ao plano de corte, enquanto as tensões de cisalhamento resultam em esforços paralelos ao mesmo plano. Então, perceba aqui, chapa A, chapa B, e aí você tem aqui um rebite CD que liga os dois, tá vendo? Então aqui você vai ter o plano de corte, aqui ó. Então você vai ter esforços nesta direção e esforços nesta direção aqui, tá vendo? Então aí você tem as tensões perpendiculares ao plano e as tensões paralelas ao plano, tá certo? Bem, onde a área da seção transversal do rebite é denominada A, então a força que surge é a F, certo? Sempre tangenciando os esforços cortantes da seção transversal do rebite. Então logo eu posso calcular essa tensão média, né, para visualizar como sendo força sobre área, tá? Então, a fim de visualizar a deformação, por exemplo, uma tensão de cisalhamento, consideramos um cubo elementar com elemento infinitesimal, aquele valor dφ, dt, enfim, submetido a uma tensão de cisalhamento tal na face superior. E aí você tem a tensão média aqui sendo aplicado como força sobre área, pressão, ok? Que nós já tínhamos visto. Então, para caso de vários elementos, como que vai funcionar esse tal aí? Então ele vai funcionar através do somatório das áreas da seção transversal para ter o dimensionamento. Então, se os elementos possuem a mesma área, basta multiplicar por número n de elementos. Então aqui, ó, tal é igual a Q dividido por n vezes a área de cisalhamento, né? Onde aqui, ó, eu tenho que o meu tal é a tensão de cisalhamento, claro. O que é a carga cortante em newtons, perceba que isso é uma força. A área em metros quadrados e o número de elementos n adimensional, é somente o número de elementos. Aí interessante é frisar também, ó, que a área das seções transversais, se elas forem desiguais, o esforço em cada elemento é proporcional à área transversal.
tá? A área de contato entre as placas. Beleza? Bem, muito bem, a parte matemática então é só você analisar justamente o deslize, né, entre a possível peça e um rebite que possa estar aqui no meio, você tenta ou esticar aqui, né, tentando gerar esse cisalhamento. Então, como que a gente vai visualizar as deformações nessas peças? Então, ó, consideremos um cubo elementar aqui, ó, chamado elemento infinitesimal, né, um cubo qualquer, ele está submetido a essas tensões de cisalhamento, tá vendo? Em cada face aqui, ó. Ok? Então, o que vai acontecer? Ó? Como não tem tensões normais agindo nesse elemento, o seu equilíbrio na direção horizontal é possível se a face inferior existir tensão de cisalhamento igual ao sentido contrário na face superior. Ok? Então, perceba aqui, ó, se você tiver tanto em cima quanto embaixo tensões de cisalhamento iguais, o que vai acontecer? Equilíbrio. Ok? Agora, além disso, as tensões de cisalhamento irão produzir momento que se deve ser equilibrado com outro momento originado por outras tensões nas faces verticais. Então, portanto, as tensões de cisalhamento devem ser também iguais a tal, né, para que o elemento permaneça em equilíbrio. Então, os elementos sujeitos apenas às tensões de cisalhamento mostradas na figura é dito um cisalhamento puro, nesse caso aqui. Então, todos se equilibram. Então, por mais que você tenha um esforço para cá, um esforço para cá, agora um para cima e um para baixo, isso aqui equilibra o sistema, fazendo com que o corpo esteja em equilíbrio com o cisalhamento puro. Ou seja, as tensões de cisalhamento agem em um elemento e ocorrem aos pares, sempre iguais e opostos. Né? Aqui, por exemplo, a face superior e a face inferior que nós temos aqui. E as tensões de cisalhamento existem sempre em planos perpendiculares entre si. Tais tensões são iguais à intensidade e têm sentidos opostos que se aproximam ou se afastam da linha de intersecção dos pontos, onde essa linha geralmente tem uma outra peça, um rebite, alguma coisa que nós vimos. Então, por exemplo, aqui, né? Tá vendo? Então, um puxa para a esquerda, outro para a direita, e você tem uma linha comum aqui que une esse contato dos planos aqui. Ok? Bem, como o cisalhamento ele é aplicado no esforço, né? Então esse esforço pode gerar uma deformação na peça, nesse elemento infinitesimal, que no caso do nosso cubo aí é a face de um dos cubos, tá? Então como que vai acontecer a deformação? Vai acontecer justamente o que está aqui na figura embaixo, tá vendo? Então imaginem aqui o cubo ABCD, onde cada lado AB, CD, AB, BD, DC e CA são os lados desse cubo aí. Então percebam que essa dimensão AB, CD, DC e CA não sofrem mudança de tamanho. O comprimento é o mesmo. Tá? O que está mudando? Simplesmente a figura geométrica que desenha essa face. Então antes eu tenho um cubo, beleza? Só que aí ó, deslocou aqui com ângulos infinitesimais φ, fazendo com que essa nova figura apareça. Está vendo o tracejado aqui? Continua sendo a figura ABCD. Porém, em vez de ser um quadrado perfeito, essa figura tornou um paralelogramo devido à ação do cisalhamento. Tá? Então foi aquilo que eu mostrei. Faz justamente isso daqui, né? Se for uma peça tridimensional, vai fazer com que essa peça deforme, mas não mude as dimensões. Então, o ângulo C, né? No ângulo do vértice C, a medida π sobre 2 da deformação, então fica reduzido a π sobre 2 menos φ. Então, tá vendo? Ó? Aqui era 90, então se inclinou para cá, significa que apareceu esse ângulo φ aqui. Então, se era 90, basta subtrair de 90 e você vai saber qual é o novo ângulo aqui. Então, 90 menos o ângulo novo vai te dar
esse ângulo interno aqui, que é o ângulo novo da figura. E aí você tem os complementares para cano. Então, ao mesmo tempo, o ângulo do vértice fica reduzido a π sobre 2 mais φ no lado D. Aqui, tá vendo? E aí, consequentemente, a mesma coisa para os outros lados. Tá bom? Então, φ não, gama, né? Esse ângulo gama é a medida da distorção do elemento provocado pelo cisalhamento. E é denominado deformação de cisalhamento, esse gama aí que nós vimos aí anteriormente. Tá? Se eu falei φ tá errado, é gama. Então, pela figura nota-se que a deformação gama aqui é igual ao deslizamento horizontal da aresta superior, do ladinho AB aqui. Então, ele que pegou, né, e deslocou para um certo lado, mantendo a base parada. Tá certo? Então, devido a essa distância das arestas, né, você tem a mudança do formato da figura. Mas ainda assim, as figuras mantêm com o mesmo lado. Tá bom? Bem, a determinação dessas tensões, em função da deformação de cisalhamento gama, ela pode ser feita a partir do teste do cisalhamento puro, obtendo-se o diagrama tensão-deformação de cisalhamento do material. Então, nesse diagrama, você consegue, através dos ensaios, né, de tração, obter um aspecto muito semelhante a esse diagrama para poder analisar o que está acontecendo entre tensão e deformação. Como vimos na aula anterior, aquele diagrama onde você tem a parte plástica e a parte não plástica, né, que é a parte elástica desse material. E se nesse gráfico tensão-deformação, você tem um certo escoamento para poder justamente analisar se esse material resiste ou não a esse tipo de deformação. Então, se o material tiver uma região elástica linear, o diagrama tensão de deformação do cisalhamento será uma reta. E as tensões de cisalhamento serão proporcionais às deformações de cisalhamento, que vai ser dado por essa expressão. Então isso daqui, ela analisa a tensão de cisalhamento em função da deformação gama do cisalhamento, onde G é uma constante, né, que é o módulo da elasticidade ao cisalhamento do material, conhecido como elasticidade transversal, dado por essa expressão aqui. Ó. Então, o módulo dessa elasticidade é justamente a relação entre a elasticidade longitudinal do material de acordo com essa expressão. Então, você tem E aqui, certo? Que é justamente a elasticidade transversal dividido por 2 vezes 1 mais V nessa expressão, né? Onde esses valores que apresentam aqui vêm das dimensões da peça. Então, essa elasticidade transversal é a relação dessa expressão. Então, você substitui essa expressão aqui e você acaba encontrando o que precisa, que é justamente a tensão de cisalhamento em função da deformação do cisalhamento. Tá bom? Muito bem. Tensão normal e tensão de cisalhamento, o tal aqui, né? Então a tensão normal atua na direção do eixo longitudinal da peça, ou seja, é perpendicular à seção transversal, tá aqui, né? Tá certo? Então a seção transversal está aqui, ela é perpendicular aqui. Enquanto a tensão de cisalhamento é tangencial à seção da peça, ela está aqui, ó. Porque é justamente entre os contatos, ou aqui ou aqui. Beleza? Então, se o contato é aqui, você tem as tensões de cisalhamento aqui e a tensão normal aqui. Agora, se o contato é assim, né? Aí você tem o cisalhamento como mostra na figura no eixo Y e a tensão perpendicular à área da seção transversal da peça. Bem, pressão de contato, sigma D, o que é isso? Então, no dimensionamento, isso aí aparece justamente quando você dimensiona as juntas desse cisalhamento. Então, na dimensão das juntas rebitadas, parafusadas, pinos, enfim, não importa, é necessária a verificação da pressão de contato entre os elementos e o furo das juntas, que é essa partezinha aqui.
Então tá vendo que você tem as forças, os esforços, um para o lado esquerdo e outro para o lado direito. Você vai ter uma altura aqui em relação ao tamanho da peça e o contato aqui na hora da junção. E aí você vai ter essa pressão de contato justamente entre os elementos que estão aparecendo aí, entre o furo e da chapa e o próprio elemento que faz o encaixe, tá bom? Então, a carga Q, que atua na junta, tende a cisalhar a seção A, essa aqui, ó. Ao mesmo tempo, cria um esforço de pressão entre os elementos do parafuso e o rebite, que é justamente a AB e AC, que é aqui e aqui. Então, se ele está indo para cá, né, algo que prende, faz pressão nas paredes, nas laterais, né, desse rebite, parafuso, enfim. Então, a pressão de contato que pode acarretar esmagamento do elemento da parede ou furo é definida através da relação entre carga de pressão atuante e área da seção longitudinal do elemento, projetada para o furo, como aqui, né? Então, aqui está acontecendo a força normal, né? A tensão normal, e aí essa areazinha aqui sendo cisalhada acaba pressionando as paredes desse lado, desse lado, deste lado e deste lado da peça, do parafuso, ok? Então, tem-se então que a região de contato, AB e AC, é o que vai sofrer essa pressão aí devido ao cisalhamento ocorrendo em AA nesse lado aqui, ok? Então puxou, né? As duas puxaram para o lado, né? Como se tivesse algo assim, por exemplo, ok? Então quando puxa, você percebe que quem está recebendo as pressões são justamente as laterais, esse lado aqui e esse lado aqui, na hora do contato com o elemento conector, o pino, o parafuso, enfim. Bem, pressão de esmagamento, que aí vem justamente para você tentar entender esse contato entre o cisalhamento, o possível cisalhamento e o material do pino, da conexão, e está dado por essa expressão aqui, ó, que ela é muito similar à expressão que nós tínhamos lá do esforço de cisalhamento, né, da tensão de cisalhamento. Então aqui, ó, o sigma D é a pressão de contato, em Pascal, claro, é uma pressão. K, que a carga cortante aplicada na junta em newtons, beleza? N, o número de elementos. D, o diâmetro do elemento. E T, a espessura da chapa, que calcula-se a área, não é isso? Então, diâmetro vezes a espessura, né? E você tem praticamente a área sendo aplicada nesse objeto e você consegue calcular essa pressão de contato aí entre o elemento cisalhante, né, as duas chapas, e o elemento conector, o rebite, o parafuso, enfim. Bem, como isso vai funcionar segundo as normas, então segundo a NB14, nessa figura você tem as distâncias mínimas estabelecidas para projetar essas juntas, então sempre visando o diâmetro do parafuso, da conexão das juntas. Então, em relação, você tem um diâmetro D qualquer para a relação dos parafusos. Essa figura descreve a norma aqui, num possível cisalhamento aqui, de um esforço Q para a direita e para a esquerda, né? Aí você tem as distâncias em relação aos centros dos parafusos, de todos eles, e a distância entre os parafusos e os seus centros, se forem 4, por exemplo. Então, se você tiver bordas laminadas, permite-se reduzir as distâncias em D para 6 mm, para rebites com D menor que 26 mm, e para D mais 10 para rebites maiores de 26. Então tudo vai depender do tamanho do diâmetro em relação à conexão. Então vai depender tudo em relação ao tamanho do diâmetro do rebite, do parafuso, da conexão, enfim. Certo? Muito bem. As tensões, então admissível, e a pressão média de contato. Então se forem rebites, segundo a norma e o material aço é 10.020, né?
Então você tem que a tração tem que ser da ordem de 140 megapascal, o corte 105 megapascal e a pressão média de contato para o cisalhamento duplo do 280 megapascal e a pressão média de contato no simples 105 megapascal. Para parafusos, a tração é dado por 140 megapascal, as de corte para os não ajustados 80 megapascal e para os ajustados 105 megapascal e as pressões de contato médio para o cisalhamento simples 225 megapascal e para o cisalhamento puro 280 megapascal. Tá? E para pinos, a tensão de flexão sigma 210 megapascal, a de corte 105 megapascal e as de contato do simples, do cisalhamento simples 225 megapascal e do duplo 280 megapascal, sigma D, né, que é a pressão de contato. Em geral, a tensão admissível de cisalhamento é recomendável em torno de 0,6 a 0,8 da tensão normal do tal, né? Ou seja, então o tal é cerca de 0,6 a 0,8 do sigma, para que isso funcione. Bem, terminamos essa primeira parte, depois nós vamos colocar uns exercícios para dar uma olhada e tentar entender melhor a aplicação matemática desses exemplos, galera. Valeu, bom trabalho, bons estudos para vocês.